Hi guys, welcome to my channel, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dissociação de identidade, só que mais detalhado, né? A gente já abordou uma vez aqui sobre dissociação, vai estar aqui no cardzinho aqui em cima, ou aqui, eu não lembro direito o lado, e vocês vão poder acessar o primeiro. Que é bem simples, na verdade eu só falei por cima mesmo o que é dissociação. Hoje a gente vai se aprofundar na dissociação, então solta a vinheta. O transtorno dissociativo de identidade já foi conhecido como dupla personalidade e múltiplas personalidades, hoje chamados de apenas transtorno dissociativo de identidade. O transtorno dissociativo, de um modo geral, é quando a sua mente te inibe dos traumas que ocorreram na sua infância ou em algum determinado momento da sua vida, e a partir de então criou-se um novo personagem, criou-se um novo eu dentro de tantos eus que há em nós. O transtorno dissociativo de identidade, ele pode vir com muitos sintomas diferenciados, entre eles a automutilação, o comportamento autodestrutivo, a ansiedade ou mudanças de humor. Um outro sintoma também muito recorrente é a alteração de consciência, depressão ou flashbacks. Eu vou falar aqui bem rapidão sobre os tratamentos, quem são as pessoas que podem atender, as pessoas que têm transtorno de dissociação de identidade. Um dos tratamentos seria a terapia cognitivo-comportamental, que pode ser psicoterapia ou a terapia familiar. Eu dei uma anotadinha aqui em cada uma delas, terapia cognitivo-comportamental, terapia familiar e a psicoterapia, no que isso vai ajudar o paciente. A psicoterapia tem o tratamento de distúrbios mentais e comportamentais por meio da psicoterapia. A terapia familiar, aconselhamento psicológico, que ajuda as famílias a resolverem conflitos e terem uma comunicação mais eficaz. Na terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia tem como foco a modificação de comportamentos, respostas emocionais e pensamentos negativos associado a um distúrbio psicológico, que é o caso da dissociação. Bom, o transtorno dissociativo de identidade, ele tem duas formas, que é o não possessivo e o possessivo, que eu vou estar lendo aqui para vocês, porque é muita coisa, é muita coisa. A forma de possessão, as identidades geralmente se manifestam como se houvesse um agente externo, normalmente um ser ou um espírito sobrenatural, mas às vezes outra pessoa, que assumiu o controle da pessoa, fazendo com que ela fale ou haja de uma maneira muito diferente. Nesses casos, as diferentes identidades são muito evidentes. Em muitas culturas, estados de possessão semelhantes são parte normal da prática cultural ou espiritual e não são considerados transtorno dissociativo de identidade. A forma de possessão que ocorre no transtorno dissociativo de identidade difere pelo fato de que a identidade alternativa é indesejada e ocorre involuntariamente, causa muita aflição e deficiência e se manifesta em todos e lugares que violam as normas culturais ou religiosas. Nas formas de não possessão, tendem a ser menos evidentes. As pessoas podem sentir uma alteração súbita na forma como vem o self, talvez sentindo como se fossem observadores de sua própria fala, emoções, ações, em vez de agente junto. Muitos também têm amnésia dissociativa. Vamos lá. O que significa amnésia dissociativa? Que a pessoa acaba esquecendo do que ela fez há 5 horas atrás, há 24 horas atrás, há 3 dias atrás. Então pode ser que a pessoa ela tenha assim um das selfies dela, como, vamos supor aí um caso bem extremo. Um assassino
Um lado da selfie é assassino e o outro lado, tipo, nem faz ideia de que isso está ocorrendo, né? Então, ele sempre age como se aquele selfie fosse o inimigo dele, ou ele nunca vai saber, né, que aquilo ali tá acontecendo, né, que na verdade um lado dele tá matando pessoas, ou tá agredindo pessoas, ou tá sendo completamente grosseiro com as pessoas, porque no normal, no selfie normal, ele é uma pessoa calma, gentil, né, totalmente tranquila, mas ele não vai lembrar disso por conta das amnésias que acontece por causa do transtorno dissociativo de identidade. Existe um filme que eu falei pra vocês, né, na primeira vez que a gente foi falar sobre dissociação. É um filme com o Johnny Depp, onde ele interpreta um personagem, né, totalmente calmo, tranquilo, um escritor, né. Quem não assistiu esse filme, lamento, vai haver spoilers. Apesar que é um filme antigo, então não sei se tem ou não esse lance de spoiler. Ele é um escritor, né, completamente tranquilo, né, que está tentando a vida, né, como escritor, e aí alguém rouba a história dele. Um outro escritor escreve a história igual a dele, ele vai na delegacia, denuncia o cara, e aí ele começa a ser perseguido na casa dele. Pessoas ao redor dele que ele ama, que ele gosta, ou que ele tem contato, começam a ser brutalmente assassinados. E ele não entende nada, porque ele fica com medo, ele acha que tem alguma coisa dentro da casa dele. E aí, no final, a gente entende porque tudo aquilo estava acontecendo, né? Que, na verdade, quando ele se olha no espelho, ele mesmo coloca o chapéu do outro cara e ele é o assassino das outras pessoas. Então, ele descobre por algum momento que aquele lado mal é o lado dele e ele é tanto bom quanto mal, só que ele ainda assim não consegue, né? Ter essa separação. Claro que no filme as coisas são bem mais simples, mais fáceis e bonitas, românticas, né, digamos assim, por causa do filme, mas a vida real, ela implica no fato de que é muito complicado mesmo você separar uma coisa da outra. Tipo, eu tenho um transtorno dissociativo e então, tipo, eu sou uma pessoa má e eu sou uma pessoa boa, né? Eu mato ali, mas aqui eu sou legal. Então, tipo, não tem muito isso na vida real. Bom, eu anotei algumas coisinhas, algumas informações sobre a amnésia, né, para vocês entenderem um pouco, né, como ela funciona na cabeça de um paciente. As lacunas na memória de eventos pessoais do passado, por exemplo, períodos de tempo durante a infância ou adolescência, morte de um parente, lapsos na memória confiável, por exemplo, o que aconteceu hoje, habilidades bem aprendidas, usar o computador, descobertas da evidência das coisas que aconteceu ou disseram, mas de que não se lembram de ter feito, ou que parece improvável para eles mesmos. Então é o que eu acabei de falar para vocês, que eles realmente têm essa dificuldade de lembrar exatamente por causa do transtorno dissociativo de identidade. Agora a gente vai falar bem rápido sobre um outro filme que eu também falei no primeiro vídeo. Acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, gente. Mas ele vai ficar bem autoexplicativo, eu espero que vocês entendam tudo, né, a importância de tudo. Vou falar um pouco sobre o Fragmentado, né? Existe o Corpo Fechado, Fragmentado e Glass, que é o último filme dessa saga aí maravilhosa, né, de pessoas com transtornos, não é mesmo? Ele relata um paciente, né, com um transtorno dissociativo de personalidade, que é quando ocorre um trauma, né, eu acho que é Kevin o nome dele. Esse nome dele, ele foi meio que esquecido propositalmente pelos outros que vieram depois dele, né, que são chamadas de outras identidades, né, outras pessoas dentro dele. Pessoas mais fortes, né, para defender aquela criança que sofreu aquele abuso, né? Então foi criado várias personalidades fortes e tal, e uma delas, que é bem interessante, uma delas ela é bem forte, que é a última personalidade, que é o monstrão, que é o bicho, assim,
bem forte mesmo. E ele acaba se transformando, né? Então ele fica maior, ele fica mais forte, então a entonação, né, o jeito de falar, a forma de falar é como se fosse realmente um monstro, né? Um defensor daquela criancinha que sofreu abuso. O mais importante é entender que era uma criança que sofreu abuso e ela criou várias identidades, 23 identidades, e uma delas é a mais protetora, é o mais fortão, que protege essa criança na cabeça do personagem principal. E aí vem uma mulher, vem uma psicóloga, né, que escreve o nome dele no papel. Também vai ter spoiler, tá, gente? Escreve o nome dele no papel, dá pra uma outra mulher que não foi morta por ele, né, não foi assassinada por ele, uma das identidades dele, na verdade. E aí ela acaba falando o nome dessa criança, né, que sofreu os abusos. Ele desperta porque é o nome dele, né? Então ele volta ao verdadeiro eu e começa a enxergar tudo o que aconteceu e fala que ele é fraco, que ele não consegue. Ele tá completamente perdido em várias identidades dele. E isso realmente pode ocorrer, como eu falei pra vocês, no filme, tudo se torna mais romanticamente bonito, mas na vida real é um negócio muito, muito difícil de lidar, né? Desde a própria família lidar com a situação, que também pode ser a propulsora de tudo isso, como, né, lidar com a sociedade e com os outros problemas que a gente tem, e laços sociais, né, nossos laços sociais, escola, cursos, entre outras coisas. Então, no filme é muito bonito, mas eu espero que que vocês entendam a gravidade desse problema. E existem casos mais tranquilos, né? Que é onde as pessoas conseguem se tratar, né? Com psicólogo, com muita terapia, né? E as coisas conseguem voltar ao normal, digamos assim, né? E, então é isso, gente. Espero que o vídeo não tenha ficado tão gigantesco. Eu achei que ia ficar maior do que do que o esperado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero você no próximo vídeo. Estamos juntos sempre, como eu sempre digo. Beba água, use máscara, use álcool em gel. E até a próxima. Tchau! Transtorno Psicoterapia tem um tratamento de distúrbios. Transtorno dissociativo. Caralho.